fui classificado para IFOM 2024. Eu só tenho a agradecer ao curso, né, ao FabricaD, e também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha. Foi no próprio ano de 2021 que eu acabei conhecendo o FabricaD, meus amigos, né, que já tinham acesso ao FabricaD. E desde 2021 eu venho utilizando ele. Chegou 2023, o ano que eu comecei a ter melhores resultados com as provas militares, eu apareci lá na lista dos classificados, né? Eu só tenho a agradecer ao curso, né, ao FabricaD, também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha, que é muito importante para mim, e que eu também vou continuar estudando, né, para cada vez mais conseguir melhores resultados nas outras provas, como a AFA, Escola Naval também, quem sabe. Muito obrigado, professor, e muito obrigado ao FabricaD. Bom, galera, seguindo aqui, a gente vai passar agora para a forma mais completa que eu tenho de te dar um bizu para achar direto a reta tangente a qualquer cônica, desde que, é claro, você tenha um ponto de tangência. Então existem vários tipos de perguntas e exercícios que vão trabalhar pedindo reta tangente a elipse, hipérbole, parábola, ou em se tratando de escola naval a curvas que não são muito bem cônicas. Mas, quando é uma cônica e quando ele me dá o ponto de tangência, tem sim um jeito de fazer isso direto. E inclusive dá para fazer quando tiver a forma completa, incluindo esse termo daqui, ó, que é o chamado termo retângulo, ou termo que indica que a cônica está rotacionada. Ou seja, em muitos livros ou apostilas, esse macetezinho até que é dado, ele é até raro de encontrar, mas quando você encontra, ele não fala, esses livros e apostilas não falam do caso em que eu tenho esse x vezes y. Só que eu pesquisei, né? Botei aqui a minha cara para trabalhar, botei meu corpinho para trabalhar e vi que realmente dá para fazer também quando não tiver um termo x vezes y, que é o seguinte. Então isso aqui que eu vou te dar é a forma mais completa que existe de você macetear isso sem fazer mil contas. E repara, é um tipo de pergunta que em maior ou menor escala, dependendo da dificuldade da questão, pode cair desde o SpaceX até o IME. Então não tem problema na SpaceX, na múltipla escolha, você fazer uso disso. Correto? Desde que você faça direito, tá? É claro que o caso que envolve termo retângulo tem muito mais alta probabilidade de cair no IME, no ITA ou numa escola naval do que na SpaceX ou na AFA, vamos ser sinceros. Mas acaba que, como isso aqui é o caso geralzão para todo e qualquer tipo de pergunta, desde que eu tenha um ponto de tangência, vale a pena muito você saber isso daqui, qualquer que seja a sua prova. Então, o ponto de tangência eu vou definir como sendo um ponto de coordenadas x0 e y0. Então a abscissa dele é x0 e a ordenada dele é y0, para a gente poder aqui generalizar. E o grande bizu é você olhar para a equação da cônica que ele te dá. Claro que aqui eu estou botando a forma completa, né, gente? Mas poderia ter somente a parte com x2 e y2, eu não tenho o resto. Ou seja, o b ser igual a 0, o d ser igual a 0, o e ser igual a 0, o f ser igual a 0, tá? Ou poderia vir tudo. E aí, sendo qualquer caso que eu tenha, o que você vai fazer? Você vai olhar para a equação da cônica que ele te deu e vai, em cima dela, transformá-la na reta tangente pedida. Pois é, você daqui já faz umas mexidinhas ali e já encontra a reta tangente nesse ponto daqui. Olha que maravilha, tá bom? Então é assim, ó. Onde você tem x ao quadrado, na verdade é para representar qualquer termo ao quadrado. Y ao quadrado e por aí vai, tá? É aqui eu vou botar para x e para y, vai ser repetitivo. Mas qualquer que seja o termo ao quadrado, você vai trocar-o por x vezes x0. Ou seja, um é o x normal e outro é o x0. O x0 é a abscissa do ponto de tangência. Repara que você sempre vai perceber que em todos os casos que eu vou te falar, existe uma peculiaridade que faz isso ficar mais fácil de ser lembrado por você. Que é que se eu trocar o x0 por um x normal, ficaria x vezes x, que dá x ao quadrado de novo. E eu tenho sempre que reparar isso? Tenho. Em tudo que eu vou escrever agora aqui, se eu trocar o x0 para um x normal, vai voltar a dar o que já estava escrito antes na cônica. Então vou te dar um macete aqui para o x elevado a 1. Mas antes que eu escreva, eu já te adianto. No início que eu vou escrever aqui, se você também fizer essa troca do x0 por x, vai dar o x elevado a 1 de novo. Não entendi. É o seguinte, o x elevado a 1 você vai trocar pelo quê? Por x mais x0 sobre 2. Sempre o termo de primeiro grau, galera, você vai trocar aqui pela média entre ele e
a ordenada ou a abscissa correspondente no ponto de tangência, né? Se fosse y elevado a 1, daria y mais y0 sobre 2. E repara, se eu trocar o x0 por x, ficaria x com x2x, que por 2 dá x, né? Que é voltar ao termo de primeiro grau que eu tenho. E tenho também o termo retângulo, que é o termo xy, que aí vai ficar assim, ó. Fica xx0, xy0, perdão, mais x0y, tudo isso sobre 2. Gente, assim, claro que isso não é uma derivada, e claro que a demonstração também disso aqui vem de quando você pega de forma literal, faz por derivada implícita, não, alguém já fez o favor de chegar a esse resultado maravilhoso pra gente, mas observa que aqui também tem um padrão para você lembrar. Fora o fato de que se eu trocar o x0 e y0 por xy normais, vai ficar xy com xy, né? Ficaria 2xy que sobre o 2 voltaria a ser um xy. Então, tá tudo certo. Eu disse que maceteadamente, quando eu escrevo isso daqui, se eu achar, ficar em dúvida, será que era assim, será que não era? Se eu fizer essa troca e confirmar que deu um antigo, tá tudo de boa. Repara que isso aqui também, para você lembrar, lembra um pouquinho a derivada do produto. Quem conhece tá mais ou menos reconhecendo, né? Mantém o primeiro, deriva o segundo, não é muito bem derivado, trocar pelo y0, ou deriva o primeiro e mantém o segundo, que não é muito bem derivado, trocar pelo x da abscissa do ponto de tangência. Então tem toda uma lógica aí, meio que na acochambrada, para você lembrar de cada troca dessas que tu vai fazer, tá? Então agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar isso daqui e vou, no caso, aplicar a um exemplo, tá bom? Então vamos pegar agora um exemplo aqui, ó, e vamos ver como fica fácil você aplicar a ele. Então, olha só, vou fazer o seguinte, ó. Exemplo, então aqui já printou, espero eu. Se eu tiver a seguinte cônica, x ao quadrado menos 3y ao quadrado mais 2xy mais 3x menos 3 igual a 0, tá? E o ponto de tangência é o ponto de coordenadas 1 e 1. Então, se eu tenho essa cônica, tenho um ponto de coordenadas 1 e 1 e quero saber a reta tangente a isso nesse ponto. Repara que ela é rotacionada. Se não tomar cuidado, isso vai me dar uma dor de cabeça dos infernos. Porém, contudo, todavia, você tem isso aqui para te ajudar, tá? Então, vamos lá, gente. Onde tiver x ao quadrado, eu vou trocar por xx0. O x0 é claro que ele é igual a 1. O y0 é claro que ele é igual a 1 também, né? Por acaso que eles são iguais. Mas eu vou fazer bem devagarinho para o pessoal que é meio enrolado aqui se entender. Então, x ao quadrado muda para xx0. O y ao quadrado muda para y0. O 2xy, agora que vem, isso vai ser trocado, eu vou apagar aqui, tá? Senão vai ficar muito quebrado o que estou escrevendo. Aí ele vai ser trocado por duas vezes, ó, x, y0, mais x0, y sobre 2. Mais 3x, né? Que é x mais x0 sobre 2, menos 3. Tá? Então, até aqui, para achar a reta tangente a essa cônica em qualquer ponto de tangência, mesmo que não fosse esse, fosse um outro, era isso que eu faria. Agora, eu vou substituir o x0 e y0. E depois que eu endireitar as continhas ali, compactar tudo, acabou. Já tenho a reta tangente. Só isso, só. Dá certo sempre? Sim, senhor. Desde que seja cônica, tá, gente? Se for um x ao cubo, esquece. Aí é questão que só cairia realmente na naval, tá? Ou na IFON, porque aí envolve algo que não é uma cônica, embora ainda seja um outro gráfico maluco qualquer, tá? Só para ficar bem claro isso. Então, ó, você vai ter o quê? Onde tiver x e y0, aqui eu já posso cortar também, né? E onde tiver x e y0, eu vou trocar por 1. Aqui 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 também. Aqui também. Então, o que eu vou ter no final, ó?
menos 3y vezes 1, mais x vezes 1 mais 1 vezes y, mais 3 que multiplica x mais 1 sobre 2, menos 3, tudo isso é igual a zero. Fica x menos 3y, mais x mais y. E aqui eu vou ter o quê, né? 3x sobre 2, mais 3 meios, menos 3. Pronto, agora eu vou endireitar isso daqui e eu já tenho uma resposta. O que fica então, ó? Vai ficar então ali com x, 2x com 3x sobre 2, isso vai dar 7x sobre 2. Com y, menos 3y menos 2y, só. 3 meios menos 3 dão menos 3 meios. Só para ficar bonitinho, multiplicador da equação por 2, fica então 7x menos 4y menos 3 igual a zero, tá? Pronto. Então, com isso, eu tenho aqui a reta tangente àquela cônica, o que, repito, num caso como esse, galera, se você fosse pegar e você fosse fazer numa curva rotacionada, você iria ter vários problemas, tá? E agora esses problemas já eram, beleza? Então, para você que não é nosso aluno ainda, lembra de passar lá no nosso site fabricad.online e usar o cupom MILITARES para 10% de desconto em qualquer um dos planos da área militar. Para Enem e Medicina o cupom é outro, mas para militar vai ser esse daqui, tá bom, queridos? Então, você dá frente aqui para você tirar o print, ver se tá tudo bem, tá? Lembrando que temos planos SpaceX ou o plano AFEFON Escola Naval até IMITA separados. E também o plano Black, que engloba tudo, né? Você quer ser militar, não quer saber, não sabe no que é da vida, tá indeciso, tá preocupado em ter geografia e história também, que são matérias pesadas para SpaceX, esse plano Black tem tudo de matemática, para o ITA Escola Naval AFEFON, para o SpaceX, tem física, química, caso você vá fazer SpaceX ou IMITA, né? Na AFEFON não cai, nem Escola Naval, português, literatura, redação, tudo, tá bom? Então com isso você está muito bem aí respaldado para passar em qualquer prova quando você se decidir. Se não, se você já sabe o que você quer, vá direto no plano de SpaceX separado ou no plano IMITA AFEFON separado, que eles estão lá esperando para você, e eu também vou estar esperando para você fazer parte da nossa família, tá? Então, tem questões lá de nível como esse, é óbvio, mas a gente começa do beabá, então não se preocupe, eu não tenho base e eu quero começar do básico. Os caras já vão chegar metendo aqui uma voadora com coisas assim, ou vão começar do básico? Não, primeira aula de geometria plana é ângulo, retas paralelas cortadas com transversal, bissetriz, tudo isso. Beabá vai subir do nível até chegar em coisas assim, tá legal? Não fique preocupado. Forte beijo, gente. Tchau, tchau. Valeu. O Fabricad tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar para um vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas os cursos online não o agradavam. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade. E o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todos podem contar com o Fabricad e tem cursos a partir de R$ 9,90 ao mês. Então, não tem mais desculpa. Quer aprender? Vem pro Fabricad. Foi classificado para IFON 2024. Eu só tenho a agradecer ao curso, né, ao Fabricad, e também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha. Foi no próprio ano de 2021 que eu acabei conhecendo o Fabricad, meus amigos, né, que já tinham acesso ao Fabricad. E desde 2021 eu venho utilizando ele. Chegou 2023, o ano que eu comecei a ter melhores resultados com as provas militares, eu apareci lá na lista dos classificados, né? Eu só tenho a agradecer ao curso, né, ao Fabricad, também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha, que é muito importante para mim, e que eu também vou continuar estudando, né, para cada vez mais conseguir melhores resultados nas outras provas, como a AFA, Escola Naval também, quem sabe. Muito obrigado, professor, e muito obrigado ao Fabricad.